to Todd Nettleton of the Voice of the Martyrs. The faith option many are choosing is Jesus, with at least 1 million Muslims reportedly leaving Islam for Christianity. Em várias partes do mundo, a Bíblia e o Evangelho não são apenas rejeitados, mas também vistos como uma ameaça. Nesses lugares, professar a fé cristã pode ser fatal, e as consequências para aqueles que decidem seguir a Cristo são extremamente graves. No entanto, seria um erro pensar que nessas regiões, onde a perseguição contra os crentes é tão intensa, a palavra de Deus não pode ser transmitida. Hoje, milhares de pessoas estão entregando suas vidas a Cristo, mesmo nos lugares mais perigosos e hostis. Este incrível avivamento está acontecendo em nações onde pregar o Evangelho é um crime, como no Irão. Este vídeo é um testemunho da maravilhosa obra de Deus no Irão, um país que parecia ser o último lugar para a pregação do Evangelho. No entanto, por meio de milagres, sonhos e visões, a vida de milhares de pessoas está sendo transformada e sua fé em Cristo continua a crescer, apesar dos riscos e da perseguição. Antes de continuar, diga-nos o que você pensa sobre este tema e os temas que compartilhamos diariamente. Gostaríamos de saber sua opinião. Vamos começar! Uma transformação está ocorrendo em algumas partes da região, e é uma transformação liderada por Jesus. Um número nunca antes visto de muçulmanos está a abandonar o Islão e a optar por seguir a Cristo, especialmente no Irão. O que aconteceria se uma nação profundamente enraizada em tradições antigas começasse a transformar-se de uma forma que ninguém teria previsto? Imagine isto: igrejas cheias de fiéis, enquanto as mesquitas registram um declínio na frequência. É exatamente isso que está a acontecer na República Islâmica do Irão. Uma mudança drástica de pensamento que fez com que todos se perguntassem: o que está acontecendo? Acredite, a resposta é surpreendente e você vai querer ficar por aqui para ver toda a história. Mais de 1 milhão de muçulmanos no Irão tomaram a decisão inesperada de se converterem ao cristianismo. A questão que se coloca é: poderá esta ascensão do cristianismo ser o princípio do fim do Islão radical? O que devemos pensar deste evento? Poderia isto ser uma indicação do cumprimento das profecias bíblicas, onde o Evangelho será pregado em todo o mundo e estamos testemunhando o seu início? Vamos explorar este tópico. O Irão, sendo o maior país muçulmano xiita do mundo, está profundamente enraizado nas tradições islâmicas xiitas, com uma forte influência do governo teocrático que segue esta corrente do Islão. Esta nação é conhecida pela aplicação estrita dos princípios religiosos xiitas, que influenciam tanto a vida cotidiana dos seus cidadãos como a política do país. Por outro lado, o Islão também tem um ramo maioritário, os sunitas, que predomina na maioria dos países muçulmanos do mundo. Apesar das diferenças doutrinárias e das tensões históricas entre xiitas e sunitas, ambos os grupos partilham muitas crenças fundamentais do Islão, embora tradições e práticas distintas tenham se desenvolvido ao longo dos séculos. No meio desta complexa realidade religiosa, o que está a acontecer no Irão é surpreendente. Um número crescente de muçulmanos xiitas está a optar pela conversão ao cristianismo. Este fenômeno está a desafiar as normas religiosas e políticas da região, uma vez que as conversões ao cristianismo são consideradas um acto radical num país onde a fé islâmica está tão profundamente enraizada. A República Islâmica do Irão exerce há décadas um controle rigoroso sobre a expressão religiosa, punindo severamente aqueles que discordam. A conhecida Polícia da Moralidade, responsável pela aplicação das leis islâmicas, voltou a ficar sob a atenção internacional depois de ter sido relatado o alegado assassinato de uma mulher por não cumprir as leis obrigatórias do hijab. Estes incidentes refletem as medidas rigorosas e, em muitos casos, opressivas utilizadas para garantir a conformidade religiosa. Contudo, apesar destes esforços, os sinais de descontentamento são evidentes por toda a parte. Foi relatado, de acordo com um relatório do clérigo iraniano Mohammed Abu Qasim, que aproximadamente 50.000 das 75.000 mesquitas do Irão fecharam devido a um declínio notável no comparecimento. Esta tendência está relacionada com relatos de que aproximadamente 1 milhão de muçulmanos no Irão adoptaram o cristianismo,
sugerindo que uma corrente subjacente de mudança religiosa está a ganhar força. Agora, o termo Revolução de Jesus tem sido usado para descrever a onda crescente de iranianos que estão abraçando o cristianismo. Este fenômeno chamou a atenção de muitos, pois ocorre num país onde a conversão ao cristianismo é um ato desafiador. Isto não é simplesmente uma anomalia estatística, reflete uma mudança cultural e espiritual significativa. Agora, este movimento tem as suas raízes nas lutas políticas, sociais e econômicas que o Irão atravessa. Para muitos, o cristianismo apresenta um contraste radical com a natureza autoritária e punitiva do regime islâmico. A sua mensagem de esperança, amor, perdão e um relacionamento pessoal com Deus ressoa profundamente naqueles que se sentem desiludidos após anos de opressão. Todd Nettleton, da Voz dos Mártires, observa que o Irão enfrenta algumas das taxas mais elevadas de dependência de drogas do mundo, juntamente com a corrupção generalizada e uma população em que mais de metade vive na pobreza. Para um número crescente de iranianos, estas falhas sistêmicas diminuíram o apelo do Islão tal como é praticado no país. A difícil situação econômica tem sido um fator-chave de insatisfação. A economia iraniana sofreu devido a sanções internacionais, má gestão e corrupção, fazendo com que muitos iranianos duvidassem das promessas da teocracia islâmica. Um inquérito realizado pelo Instituto GAN, com sede nos Países Baixos, revelou que 80% dos iranianos querem um governo democrático, rejeitando a República Islâmica na sua forma atual. Esta desilusão com o Islão político criou um terreno fértil para a exploração de caminhos espirituais alternativos. Neste contexto, o cristianismo não é percebido apenas como uma religião, mas como um meio de libertação espiritual e social. A promessa de democracia e de direitos humanos, frequentemente associada a países de maioria cristã, atrai aqueles que procuram liberdade e igualdade. Este interesse crescente pelo cristianismo coincide com apelos mais amplos à reforma, sugerindo que a religião está a tornar-se um ponto-chave de resistência contra o regime. Não é surpreendente, portanto, que a liderança islâmica no Irão tenha reagido fortemente à ascensão do cristianismo. A conversão do Islão é proibida e os apóstatas enfrentam frequentemente punições severas, incluindo prisão e até morte. Os esforços do governo para suprimir o cristianismo fazem parte de uma estratégia mais ampla para manter o controle sobre a população. Apesar dos esforços do governo, as igrejas clandestinas e as plataformas digitais tornaram-se centros de culto e educação cristã, permitindo que o movimento cresça apesar dos riscos envolvidos. Todd Nettleton explica que este crescimento não se deve apenas à insatisfação com o Islão, mas também à atração única do cristianismo. Os convertidos muitas vezes destacam a ênfase desta religião na compaixão e no perdão como fatores-chave na sua decisão. Para muitos, a ideia de um relacionamento pessoal com Deus oferece uma sensação de esperança e capacitação que não encontraram em suas experiências religiosas anteriores. As belas palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, têm uma forma de falar diretamente ao coração daqueles que estão lutando. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tome sobre você meu jugo e aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estas palavras não são apenas reconfortantes, mas também uma ousada promessa de paz e alívio para aqueles que estão desgastados por anos de sofrimento. Para muitos iranianos, oferecem exatamente aquilo que procuravam, uma sensação de liberdade e conforto num sistema que parece tê-los abandonado. No Irão, onde a opressão e as dificuldades se tornaram parte da vida cotidiana, o cristianismo está a tornar-se mais do que apenas uma religião para muitos. É um símbolo de liberdade pessoal e uma forma de resistência contra um regime que fundiu tão estreitamente religião e política. Para aqueles que se sentem presos às promessas vazias da teocracia islâmica, voltar-se para Jesus é como encontrar uma maneira de respirar novamente. Escolher o cristianismo no Irão não é apenas uma questão de fé, mas uma declaração que diz: rejeito o sistema que me falhou. Durante décadas, o povo iraniano enfrentou inúmeros desafios: pobreza generalizada,
A corrupção governamental e uma das taxas mais elevadas de dependência de drogas do mundo deixaram uma marca profunda na fé de muitos iranianos, que assistiram ao fracasso de um sistema que lhes prometia justiça e dignidade através do Islão. Em contraste, o cristianismo oferece algo radicalmente diferente. A sua mensagem de amor, perdão e esperança é apresentada como um antídoto para a dureza da vida cotidiana. A ideia de um relacionamento pessoal com Deus, baseado na compaixão e não no controle, atraiu milhares de pessoas a explorar uma fé que parece mais humana e acessível. Naturalmente, este movimento não passou despercebido. O governo iraniano vê o crescimento do cristianismo como uma séria ameaça, não apenas à sua autoridade religiosa, mas ao seu sistema político como um todo. Agora, a resposta do regime tem sido enérgica e repressiva. Igrejas clandestinas são invadidas, cristãos convertidos são presos e expressões públicas de fé são rigorosamente monitoradas. O receio do governo é evidente. Se as pessoas encontrarem esperança e significado fora da versão estatal do Islão, o seu controle será enfraquecido. Porém, apesar dos riscos, o movimento continua a crescer. Muitos convertidos dependem de plataformas digitais e reuniões secretas para praticar a sua fé e apoiar-se mutuamente. É uma revolução silenciosa, mas determinada, e os esforços do governo para a travar apenas realçaram a resiliência dos envolvidos. Por todo o Irão, os novos convertidos cristãos partilham silenciosamente as profundas mudanças nas suas vidas com amigos e entes queridos, navegando na perigosa realidade da sua nova fé com cautela e cautela, procurando espaços seguros. Este é o preço que muitos devem pagar por serem cristãos nesse contexto e dá-nos uma lição profunda sobre a importância de valorizar a liberdade que desfrutamos no nosso próprio ambiente para servir Jesus sem medo. É um lembrete da bênção que temos por poder praticar abertamente a nossa fé, algo que nem todos podem fazer. Devemos refletir sobre a coragem daqueles que, apesar das perseguições e dos riscos, permanecem firmes na fé. Queridos irmãos, unamo-nos todos em oração, pedindo que a palavra de Deus continue a ser pregada com poder em todo o mundo, trazendo esperança, paz e salvação para aqueles que ainda não o conhecem. Rezemos para que mais muçulmanos e pessoas de todas as nações tenham a oportunidade de experimentar o amor e a graça de Deus nas suas vidas, transformando-as e guiando-as para a verdadeira liberdade encontrada apenas em Jesus. Vamos orar. Querido Deus, agradecemos-te pela liberdade que nos deste para segui-lo e adorá-lo sem medo. Hoje elevamos as nossas orações por aqueles que, em outras partes do mundo, enfrentam perseguições, sofrimentos e sacrifícios pela sua fé em Cristo. Senhor, pedimos que fortaleça na fé nossos irmãos e irmãs que se encontram em situações difíceis, dando-lhes coragem, esperança e conforto em meio às adversidades. Oramos a Ti, Senhor, que a Tua palavra continue a ser pregada em todo o mundo, especialmente entre aqueles que não Te conhecem, como os muçulmanos e pessoas de várias nações. Que muitos corações sejam tocados pelo Seu amor e graça, e que a salvação chegue a todos os cantos da terra. Pai, pedimos que continue a orientar aqueles que tomaram a decisão de seguir a Cristo em locais de grande risco. Proteja-os, dê-lhes sabedoria e força para permanecerem firmes na fé. Que a sua luz brilhe através deles e que mais vidas sejam transformadas pelo poder do seu Evangelho. Em nome de Jesus, amém. E assim chegamos ao final deste vídeo. Esperamos sinceramente que as informações compartilhadas tenham sido úteis e edificantes para você. Nos enche de alegria saber que podemos contribuir com algo valioso para o seu dia. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nosso próximo vídeo. Até a próxima. Que Deus te abençoe abundantemente.